Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal. E a pergunta que não quer calar é: por que nos nossos dias existem tantos falsos pastores que dá para perceber a olho nu, sem revelação, e ninguém faz nada? Pergunta de mais de 8 seguidoras aqui do @falando de Bíblia oficial no Instagram, que está corroborado, linkado aqui com o YouTube, que é a nossa página também. Minhas queridas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos vivido dias muito difíceis, onde muita gente fala em o nome de Deus sem estar habilitado para tal. Muita gente que apresenta carteirinha de pastor, e eu já ouvi a seguinte frase: o cara tem carteirinha de pastor, é pastor. Não. Tem gente que ele confecciona de forma fraudulenta uma carteirinha, um documento, e eles são capazes de fazer qualquer coisa para se darem bem e terem lucro em cima daquilo. Não é novidade nos nossos dias o abuso de autoridade que está no nosso meio, onde pessoas ditas como pastores, chamadas de líderes, como bispos, apóstolos, reverendos, e vai-se um monte de títulos daí por diante, e que vão fazendo mal em cima de mal, fazendo promessas e amarradinhos com coisas que eles não podem sustentar. O meu WhatsApp disparou aqui no final de semana, como também lá na minha página, uma situação de meninas que estão sendo agredidas. Isso mesmo, mulheres que até mesmo estão casadas com homens violentos, mas que no púlpito da igreja se mostram outra pessoa. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do seu povo. Querida irmã, o vídeo é para você. Não se intimide com esses demônios, com esses falsos pastores, com essas pessoas que vivem em engano, que no púlpito pregam santidade, mas em casa agridem, em casa ofendem, em casa ameaçam, em casa colocam em cárcere privado, ok? Você não nasceu para viver debaixo desse jugo miserável, desse jugo de escravidão. Você não nasceu para viver debaixo desta opressão. E eu não vou dizer que isso é demônio não, tá? Porque tem muita coisa que é a nossa carne gritando, e tem muita gente demonizando coisas que são ação da carne. E aí, meu querido irmão e minha querida irmã, onde é que nós vamos parar? Aqui em São Gonçalo, na cidade onde eu estou, final de semana, teve aí umas notícias nas redes sociais que me causou muito constrangimento. Porque o anúncio é: casei com um santo homem de Deus, um homem de oração, que tinha um grupo no WhatsApp que ele orava de 2 em 2 horas, pelo menos dentro dessas 2 em 2 horas, 45 minutos. E gabavam-se: santo homem de Deus. O fulano, é porque eu não posso falar nomes aqui, é um santo homem de Deus, mas a cara do tralha estava exposta, não precisava do Espírito Santo revelar nada, estava ali a cara do cidadão. Como dizem os mais antigos, vagabundos. E as meninas se encantam com o púlpito, porque o cara canta, porque o cara prega, porque o cara fala uma meia dúzia de línguas, profetiza. Ei, queridinha, não se impressione com talento. Talento esconde caráter. Ok? Caráter vale muito mais do que talento, porque tem muita gente talentosa, mas que é pervertida. Muita gente que é talentosa e que é cruel. Tem muita gente que é talentosa e que é do mal, mas estão transvestidas de crente. Frequentam os nossos púlpitos. E, queridos, da década de 90, onde houve o grande escândalo com um cantor
que mataram lá no lixão. Eu nunca pensei que depois dele, nós iríamos viver escândalos do mesmo nível ou maiores. É inadmissível que alguém que frequente o púlpito e fale em nome de Deus continue aí batendo na sua mulher. Continue oprimindo crianças. Eu fiquei perplexo com um caso que chegou para mim de um maldito que se diz pastor e que ele pegava a sua arma e que colocava em direção à cabeça da sua mulher e pegava a filha dessa mulher para ter relações de sexo oral com a criança. Eu não queria falar isso aqui. Eu não queria fazer esse vídeo com esse tipo de assunto. Porque não há diferença entre algumas igrejas e um mundo. Entre um cabaré, onde a promiscuidade, a prostituição, o engano, o adultério estão em alta, e algumas igrejas que têm placas de igreja, mas são verdadeiros prostíbulos. Deus tenha misericórdia de nós. Você, querida irmã, que sofre de abuso, procure uma delegacia, procure um pastor sério para te auxiliar. Busque uma medida protetiva. Vai esperar o pior? Sua família chorar? Os casos de feminicídio têm crescido hoje, até mesmo dentro dos arraiais ditos cristãos. Quando eu digo que o ser humano é problemático, vocês não acreditam? Vocês ficam falando, pastor Paulo está pegando pesado. Não, pastor Paulo está sendo exagerado. Irmão, tem um monte de gente desequilibrada. Homens que não honram a sua calça, não pagam o boleto da sua conta de luz, oprimem as suas mulheres e querem que elas sejam sustentadoras da casa, banquem os seus luxos, os seus deleites e, por fim, ainda apanham na cara. Até onde nós vamos chegar com isso? Falando de Bíblia, Paulo não errou. O Espírito Santo não erra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, falando de Bíblia, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Atente para isso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, disse Paulo, impulsionado pelo Espírito para Timóteo e para a igreja que Timóteo estava liderando, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E isso me constrange. Sabe por quê, irmão? Teve um que, indo pregar fora, disse para a menina assim: você está servindo a um homem de Deus, você está servindo ao reino de Deus. Prostituto, vagabundo, você não pode frequentar o altar. Você não pode frequentar os nossos púlpitos. Que o dono da casa, que é Deus, varra essa sujeirada do nosso meio. Porque nem todos que estão em Israel, de fato, são israelitas. Mas, falando de Bíblia ainda, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 21, 22 e 23. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Há alguns meses atrás, se não me falha a memória, há uns
45 dias atrás, foi preso aqui na cidade de Itaboraí, a cidade vizinha, um dito pastor que abusou e está comprovado, foi preso, está sendo julgado pelo seu crime contra 2 menores. Irmãs, prestem atenção com quem você vai se relacionar. Preste atenção na sua filha quando chegar na igreja, principalmente menores. Irmãos, prestem atenção nos seus filhos. Tem muito pedófilo, tem muito prostituto, tem muito bandido dentro das nossas igrejas, que tem cara de piedade. Esses camaradas se assentam junto à mesa do Senhor e estão sentados na mesa do diabo. Por um tempo, a gente pensa até que é instrumento de Deus, mas são instrumentos do diabo. E fica aqui o meu alerta. Se você está vendo abuso, e se você não fala, você é conivente. Denuncie. 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 Até quando nós vamos ver abuso de autoridade, não vamos denunciar? Chega! Enquanto nós tivermos vozes de verdade, nós vamos amparar a que foi agredida, a que foi ludibriada, a que foi enganada, porque como papel de igreja nós temos que abraçar aqueles que foram violentados, ludibriados, foram enganados por esses malditos, perversos. E fica aqui a minha gratidão aos irmãos que estão denunciando. Eu sempre digo, vá à delegacia, faça o boletim de ocorrência, não deixe impune. Esses malditos não podem continuar nos nossos púlpitos. Sejamos verdadeiros diante de Deus e dos homens. Porque se a gente se calar, eles vão se fortalecer. E como dizia Martin Luther King, o que me impressiona não é o grito dos perversos, dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Ore pela sua comunidade de fé. Ore para que seu pastor seja um homem de mente sadia, um homem de um coração puro, que tema a Deus, e não seja um bandido disfarçado de pastor, um prostituto, um pedófilo vestido de profeta e de dons. Deus tenha misericórdia do seu povo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Falando de Bíblia.